O IGPM, também conhecido como inflação do aluguel, está acumulando alta de 25,71% nos últimos 12 meses. E esse índice é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. A pandemia, a gente sabe, tem influenciado diretamente nesse cenário. E olha, para quem vive de aluguel e não sentir esse impacto no bolso, os especialistas orientam que o melhor caminho é a negociação. Desde que se mudou há 4 meses, Davi assiste TV assim mesmo, sentado no chão, na companhia do cachorrinho Afonso. Ainda não teve condições de comprar todos os móveis, porque o valor do aluguel é quase metade do salário dele. Como o aumento do aluguel subiu e o salário mínimo foi uma pequena porcentagem, acabou que não acompanhando, né, ambos aumentos. Então acaba se tornando um pouco mais difícil. E para tentar diminuir o impacto do aluguel e de outras despesas mensais, ele negociou o valor diretamente com a dona do imóvel. Ela cedeu tira no IPTU, que isso já foi uma boa, né? E tirou 2 calção, eu acertei com um calção, e vai fazer 4 meses que eu tô aqui literalmente lidando com todas as responsabilidades de uma vida adulta, né? Ele conseguiu também fechar um contrato de 1 ano. Inicialmente eram apenas 6 meses. Davi espera que o saldo positivo dessa negociação reflita no próximo reajuste do aluguel. A preocupação do Davi e de tantos outros inquilinos é com o aumento do IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, também conhecido como inflação do aluguel, justamente por servir de base para a maioria dos contratos de locação. É através dele que é feito o reajuste anual dos contratos de aluguel. O valor considerado nesse cálculo é de uma variação acumulada dos últimos 12 meses. E foi justamente nesse último ano que o índice foi lá para cima. A Fundação Getúlio Vargas divulgou agora, no fim de janeiro, um acumulado de 25,71% nos últimos 12 meses. Um dos motivos foi a pandemia, conforme explica esse advogado especialista em direito imobiliário. A alta que assustou quem vai negociar contratos de locação. É um índice que não sofreu uma alteração tão grande assim há mais de 20 anos. Então ele vinha se mantendo ali num patamar médio entre 4% e 7% ao ano. A gente viu, se você puxar o histórico, tem anos inclusive que ele foi negativo, né? Então era um índice que acredito eu que 95% dos contratos de locação deveriam utilizar, né? Diante desse desequilíbrio no mercado imobiliário, é importante seguir o exemplo do Davi e negociar diante de um reajuste. De alguma forma, a parte que tem interesse, que necessita dessa negociação, que chame a outra para conversar inicialmente e mostre com números, né, com documentos, a necessidade dele de fazer aquela adequação em termos de valor. É muito mais fácil a gente trabalhar um acordo baseado em fatos realmente existentes, né, na verdade e tal, do que a gente criar uma situação que só favoreça porque está tentando surfar na onda aí do que é melhor para ele, né? Sempre procuro pagar até antes, né? Dar um jeito de pagar até antes para criar uma confiança. E eu pretendo ficar nessa casa ainda. Pode ser que eu consiga baixar um pouco o aluguel. E aí fica, de certa forma, a mesma coisa, né?